E eu vou falar de algumas coisas que são da rotina clínica, e porque a gente tem também um pessoal novo que está chegando, que não está totalmente familiarizado com esse tema, mas como o propósito era trazer o que há de novo, a segunda parte da aula eu vou falar um pouquinho mais sobre coisas mais inovadoras, coisas que ainda são experimentais, mas que eu acho interessante estar trazendo para todo mundo saber o que é que está sendo pesquisado nessa área. Então, quando a gente fala em preservação de fertilidade, geralmente a gente remete à ideia de pacientes oncológicas. E isso, de fato, foi o start, né, para se começar a pesquisar, investir e aplicar, do ponto de vista clínico, a preservação de gametas, embriões e tecidos germinativos. Mas, hoje em dia, a gente já tem uma série de outras aplicações para preservação de fertilidade, que incluem aí algumas doenças benignas que vão, de alguma maneira, danificar o tecido gonadal ovariano, né? Doenças autoimunes, sabendo aí que uma das causas de insuficiência ovariana prematura é a autoimunidade, alterações genéticas ligadas a cromossomos sexuais, principalmente os mosaicismos de Turner, mas que podem acarretar também insuficiência ovariana prematura e se detectada de maneira precoce, no sentido de que antes da falência ovariana acontecer, esse diagnóstico já seja feito, também é uma situação em que se aplicaria aí a preservação dos gametas, e outros tratamentos que também são gonadotóxicos, aqui especificamente eu coloquei o transplante de medula óssea, que hoje não é aplicado única e exclusivamente para doenças, né, oncológicas, hematológicas, mas hoje a gente tem vários contextos em que o transplante de medula se aplica, como anemia falciforme, algumas doenças autoimunes graves, não responsivas a tratamento clínico convencional e que também são pacientes que têm um alto risco de evoluírem para falência ovariana e acabam tendo essa demanda também de preservação de fertilidade. Então, um contexto grande aí de pacientes que se beneficiam dessas técnicas que nós vamos comentar agora. Oferecer a preservação de fertilidade para uma paciente, quando eu vou fazer isso, sabendo dos métodos que existem hoje, eu tenho que levar em consideração algumas coisas, né? Então, a idade da paciente, logicamente, porque eu posso ter uma menina pré-púbere que ainda não teve o eixo ovariano completamente ativado, ele ainda não é responsivo, por exemplo, para uma coleta de óvulos, então eu tenho que levar isso em consideração. Ao mesmo tempo, uma paciente que já está com mais de 38, próximo dos 40 ou mais de 40 anos, ainda que ela não esteja na menopausa, eu também tenho que considerar o quanto de benefício eu vou estar proporcionando para ela se eu estiver oferecendo ali um congelamento de um óvulo, um gameta já mais envelhecido, que eu não sei exatamente o que eu estou guardando, como é a reserva prévia dessa paciente, que tratamento que ela vai fazer, se é quimioterapia, radioterapia, o prognóstico dessa paciente, né? Isso principalmente quando a gente falava em guardar embriões. Hoje isso praticamente existe como possibilidade, mas não é uma prática muito corriqueira para preservação de fertilidade, considerando que embriões ficam completamente atrelados ao futuro reprodutivo da paciente àquele parceiro específico, e para uma paciente que está adiando isso para anos depois, não é o ideal, claramente, né? E se ela tem outras doenças associadas que contraindicariam o uso de hormônios para indução de ovulação, que contraindicariam uma gestação e assim por diante. Então, colocadas todas essas coisas na balança, a gente tem algumas opções terapêuticas que a gente pode oferecer. E além da quimioterapia, que faz todo o dano gonadal, eu ainda vou ter algumas pacientes que vão ser submetidas à radioterapia, sabendo que o efeito da radioterapia sobre os órgãos pélvicos, além da questão ovariana, que é clara, né? Porque que eu tenho um dano gonadal com radioterapia pélvica, e esse dano ele é proporcional à dose cumulativa de radioterapia, eu também tenho outros danos sobre o útero especificamente, né? Então, aqui esse gráfico ele é bem interessante, mostrando aí, quanto mais velha a paciente, né? E quanto maior a dose de quimioterapia, maior é a chance dela fazer insuficiência ovariana. E no caso aqui, ó, uma paciente de 40 anos, uma dose acumulada de 12 grains já é suficiente para causar quase 100% de chance de insuficiência ovariana prematura, enquanto que uma menina de 15, essa dose pode ser um pouco mais alta, sem causar esse dano. Mas sempre lembrando que isso tem a ver com a doença de base e com a reserva ovariana prévia da paciente. E sobre o útero, a radioterapia também pode ter influência, mudando ali, faz fibrose da musculatura uterina, então diminui complacência e capacidade de distensão desse útero, compromete vascularização, aumentando o risco de aborto, parto pré-termo
e baixo peso ao nascimento também por uma característica aí de vascularização, provavelmente vascularização desse útero que fica comprometido. Então, diante de todos esses riscos, e aqui a gente falou dos contextos específicos da oncologia, mas em todas as outras situações em que a gente tem risco de dano gonadal, é que se recomenda a preservação de fertilidade. Esse é um manual de 2006 e depois reeditado em 2013, depois em 2018. Ele, em princípio, ele foi desenvolvido pela Associação Americana de Oncologia Clínica, mas ele é utilizado para todos os contextos de preservação de fertilidade. E aí, especificamente no caso feminino, a gente tem algumas técnicas que nós chamamos de consagradas, que já são amplamente difundidas e utilizadas há muitos anos, e outras que são ainda consideradas experimentais, mas que, em relação à primeira edição desse protocolo, já evoluiu muitíssimo, porque a gente tem muita gente pesquisando nessa área. Então, o que seriam aí as técnicas consagradas, né? Vamos começar falando, então, da criopreservação de embriões, de oócitos, das cirurgias conservadoras, que nós não vamos entrar em detalhes aqui, mas que seria, por exemplo, em tumores borderline, você evitar necessariamente a oforectomia quando isso é possível, tá? E a oforopexia ou transposição ovariana. Então, vamos começar falando da transposição ovariana, onde existem duas técnicas principais, né? Geralmente é realizado pelo próprio oncologista no momento da abordagem cirúrgica, aonde o pedículo ovariano, né? O ligamento que conecta aqui o ovário ao útero, ele é seccionado, esse ovário, então, ele é rodado até uma área de preferência o mais fora da pelve possível, e o objetivo aqui é evitar a radioterapia pélvica direta sobre a estrutura ovariana. A uterina não vai ter jeito, né? E a ovariana a gente faz essa rotação. E obviamente que nessas situações que a gente teria realmente a necessidade da radiação uterina. E depois o que acontece é que essas pacientes precisam de um novo procedimento cirúrgico para devolver esse ovário no lugar para concepção espontânea. Uma outra técnica é a transposição ovariana subcutânea, né? Então, na verdade, ao invés de você tirar do campo de radiação para as laterais, eles são trazidos mais para frente, e todo o objetivo das duas transposições é sempre distanciar o máximo possível os ovários do ponto central de radiação. E tem sido avaliado, né, na literatura, se a referência já é um pouco antiga, mas na verdade não mudou em relação os novos relatos, é que tanto a transposição lateral como a subcutânea podem trazer algum grau de redução sobre o dano gonadal, não é uma redução total, e nesse estudo especificamente, que foi uma revisão sistemática, a transposição subcutânea foi um pouquinho superior à transposição lateral em termos de proteção gonadal. Com relação à criopreservação de embriões, gametas e tecidos, né? Então, a criopreservação de embriões e gametas são técnicas que hoje qualquer clínica de reprodução assistida pode oferecer, já está muito bem consolidada, claramente estabelecida. Então, são as primeiras opções, e principalmente o congelamento de óvulos, porque ele permite a autonomia reprodutiva da paciente futura, sem nenhum vínculo com aquele parceiro atual no momento em que ela faz o congelamento. Aqui o objetivo não é ficar discutindo o congelamento de embriões em si, mas é só para mostrar, se eu congelar embriões, qual que é a perspectiva de eu ter um resultado satisfatório? E hoje a literatura é bem clara, né? Esse estudo aqui, ele tinha até um outro enfoque de comparar a transferência de embriões frescos e criopreservados, até defendendo um pouco os criopreservados, né? Mostrando que a gente não tem, de maneira nenhuma, piora das taxas de gestação só porque os embriões são criopreservados, desde que, obviamente, a técnica de congelamento tenha sido adequadamente aplicada, tá? Então, no mínimo é igual, e há estudos que, por conta de alterações endometriais que a gente tem durante o ciclo de indução, com altos níveis estrogênicos, sugerem que talvez até o ciclo criopreservado seja mais eficiente do que o próprio ciclo fresco, e por isso a gente tem segurança no sentido do que a gente está oferecendo para a paciente quando a gente oferece criopreservação de embriões para preservação de fertilidade, né? E aqui é um outro estudo mostrando também que as taxas de sucesso aí com transferência a fresco, esse é um dos estudos que também defende que a fresco é melhor, mostrando a eficiência desse tratamento.
E o congelamento de óvulos? Já desde 2008, a Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva vem defendendo essa técnica como não mais experimental e já vem sendo amplamente aplicada em vários contextos, né? Aqui é só um report de série de casos aqui, uma série grande de casos de vários centros europeus, de 2021, onde eles colocam tanto as situações de preservação de fertilidade, que eles chamam de eletiva, que seriam as pacientes não inférteis, que não têm nenhuma comorbidade, que preservam os óvulos para fins de adiamento de maternidade mesmo. A gente chama aqui no Brasil de preservação de fertilidade de causa social ou social. E também avalia a preservação de fertilidade de causa oncológica. E vejam que a gente tem, eu selecionei esses de baixo, porque aqui em cima tem vários relatos de caso único nos centros, então não dá para a gente avaliar essas porcentagens, mas aqui, de maneira geral, a taxa de sucesso com nascimento variou aqui de 20, 21 até 46%, dependendo do serviço e dependendo aí do perfil da paciente que está preservando, mostrando que são taxas bem parecidas com a paciente que não preservou fertilidade, que está fazendo fertilização in vitro agora para engravidar fresco. Essas taxas são muito semelhantes e, obviamente, variam de acordo com a característica de cada centro, de cada país, tá? Só que qual que é o problema do congelamento de embriões e de óvulos? A gente precisa de indução de ovulação. Então, a gente precisa usar medicações hormonais, que são caras, o próprio procedimento é caro, precisamos de tempo para fazer uma indução, apesar de que hoje a gente tem já protocolos que otimizam essa questão do tempo, né? As doses também hormonais, dependendo, por exemplo, nos casos de câncer de mama, a gente pode ter ali aquela questão de uso hormonal em paciente com câncer de mama, mas também já existem protocolos bem estabelecidos usando doses ou esquemas terapêuticos de indução que são menos estimuladores dos níveis estrogênicos, né? Então, que não teriam tanto impacto aí sobre a questão do prognóstico nas pacientes com câncer de mama. Mas, de qualquer maneira, é um tratamento custoso, é um tratamento difícil e que muitas vezes as nossas pacientes ou não têm recurso ou não podem, por alguma contraindicação específica, realizar aquele tratamento. Lembrando que o SUS tem pouquíssimos centros no Brasil que podem oferecer isso através do SUS e a maioria das pacientes dependeria de centros privados para isso, tá? Então, aqui, só para comentar, existem vários esquemas de indução que agilizam e que melhoram a característica dessas induções. Então, por conta de ter essas limitações, apesar das técnicas de criopreservação de embriões e ossos já estar bem estabelecida, é que se vem buscando formas alternativas de fazer isso, mas que ainda estamos no campo experimental, né? O que ficou para o campo experimental, então, a criopreservação de tecido ovariano e a supressão ovariana. Vamos começar pela supressão ovariana, que seria o uso de análogos de GNRH com o intuito de manter o ovário em repouso e minimizar o impacto da quimioterapia sobre os gametas. Os estudos iniciaram lá em 94, 96, inicialmente pequenas séries de casos, depois e junto com estudos experimentais. Eu trouxe aqui já mais resumido uma meta-análise de 2011, depois disso a gente tem vários outros estudos, mas a conclusão continua a mesma, tá? Normalmente o que a gente encontra na maioria dos estudos que avaliam o efeito desse análogo sobre a gônada é que existe claramente uma certa preservação da função ovariana para a questão hormonal endócrina, então restabelecimento de ciclos menstruais, níveis hormonais normais, queda dos níveis de FSH após a quimioterapia, mas em termos de ganho do ponto de vista de fertilidade, a gente ainda não tem tão claro ainda que essa função é preservada. Nossa, mas como é isso, né? Preserva a função hormonal, mas não preserva a função do gameta? Sim, porque eu posso ter perda de função reprodutiva antes de ter a falência completa da gônada, né? A qualidade daquele gameta está comprometido para fazer bebê, mas o folículo dá conta de produzir hormônios. Então, por enquanto, na literatura, mais amplamente, a gente tem essa informação. E de vários trials que estavam em andamentos, alguns deles foram interrompidos, outros foram concluídos. O único que, de fato, conseguiu mostrar uma diferença significativa quando se usa análogo de GNRH durante a quimioterapia para minimizar o risco de dano gonadal foi esse estudo aqui que avaliou pacientes com câncer de mama. Então, hoje, o que eu posso de fato concluir do uso dos análogos? Ele pode preservar de alguma maneira a função endócrina da paciente.
Para pacientes com câncer de mama, é onde o benefício está mais claramente documentado do ponto de vista reprodutivo. Mas, diante de uma paciente que não tem condição de preservar a gameta, que não tem condição de congelar tecido ovariano por algum motivo, talvez seja uma tentativa aí de fazer alguma proteção gonadal, tá? Então, não teria uma contraindicação, não vai interferir no prognóstico da paciente e, eventualmente, a gente poderia ter um grau de melhora, mas nós não podemos prometer para ela que aquilo realmente está preservando fertilidade. E a criopreservação de tecido ovariano? Tem sido já estudada também há muitos anos, as técnicas já estão relativamente bem estabelecidas do ponto de vista do que eu conservo, como eu conservo, né? Então, o congelamento hoje, de maneira ampla, ele é feito muito mais por vitrificação do que por congelamento lento. E o desafio hoje é o que eu faço com esse tecido que foi criopreservado. Então, vamos ver quais são as nossas opções. Do ponto de vista de transplante, já se estudou por muito tempo o autotransplante heterotópico, que seria transpor para a parede abdominal, antebraço e outros lugares onde eu facilitaria depois a estimulação e a coleta de óvulos na mulher, mas isso acabou não tendo uma boa entrada, primeiro porque a vascularização desses locais é muito pobre, a paciente fica necessariamente refém da fertilização in vitro, então acabou que essas tentativas foram abandonadas. Hoje se fala em transplante ortotópico para depois concepção espontânea e eventualmente fertilização in vitro, né? Esse transplante seria então feito, então aqui a ressecção ovariana é feita apenas de uma porção do córtex, a gente não tira o ovário inteiro. Quando esse ovário entra efetivamente em falência, é proposto, então, o reimplante, e geralmente, como o tempo de duração desses implantes não é muito longo, a gente deixa para fazer o reimplante quando a paciente já está pensando em gravidez, então a proposta inicial que era manutenção de níveis hormonais, evitar menopausa precoce e não ter necessidade de fazer terapia hormonal, isso acabou um pouco caindo por terra, porque os transplantes não duram muito mais do que 6 meses, 1 ano, 2 anos máximo. Então, deixou-se para fazer o transplante ou reimplante quando essa paciente, de fato, tivesse desejo de concepção. E aí, no momento do reimplante, esse tecido, que geralmente é congelado todo fragmentado, ele é recolocado sobre uma borda reavivada do tecido ovariano, que já está atrófico, e ali é feita a pega do enxerto tópico com possibilidade de gravidez espontânea. Quando foi feita oforectomia, por exemplo, em pacientes com tumor ovariano bilateral, em que se conseguiu preservar uma porção do tecido ovariano aparentemente saudável, e não tem mais um tecido ovariano para eu reavivar a borda e colocar por cima, também pode ser feito na loja peritoneal, abre-se uma loja peritoneal na fossa ovárica e se insere ou com cola ou com pontos, né, cola biológica, aquele tecido ovariano de volta para o lugar também de onde ele saiu do ponto de vista topográfico. Os resultados, essa é a casuística mais completa que a gente tem, é uma publicação de 2017, nós não tivemos atualização dessa casuística nos últimos anos, são vários centros europeus e americanos, e o que a gente tem aqui é o relato de porcentagem de pacientes que voltaram à função gonadal, vejam que os Ns ainda são pequenos, então tem muito tecido ovariano congelado, mas pouco tecido reimplantado no mundo, então ainda realmente é uma técnica experimental. E das pacientes que tiveram reimplante feito, a taxa de gestação para aquelas espontânea, né, que não precisou de tratamento de fertilização, foi bastante satisfatória, embora também o N seja pequeno, tá? Nesse outro estudo de 2021, mas aí é um estudo mais unicêntrico mesmo, se comparou a concepção natural ou por fertilização in vitro. Então, do ponto de vista de concepção e de nascimentos, é bem parecido, um pouquinho, quando concebe naturalmente, é melhor, vamos dizer assim, provavelmente porque a função ovariana ficou melhor, está mais preservada, tá? Embora isso não tenha sido relevante do ponto de vista estatístico, e só que acontece que as pacientes que fazem FIV normalmente têm mais aborto, provavelmente porque se ela não engravidou espontâneo, alguma coisa naquele gameta já não devia estar muito legal. Mas, tanto por FIV como por concepção natural, os resultados são bastante satisfatórios. E hoje a gente já tem um número acumulado aí de quase 200 nascimentos dessa técnica. Então, ela é experimental, mas a gente já tem uma certa robustez da literatura, em alguns países ela já não é mais experimental.
Qual que é o problema, então? Por que eu não posso fazer reimplante para todo mundo, tá? Porque uma das coisas que se questiona é se eu tô tirando esse tecido, principalmente nas pacientes oncológicas. Nas pacientes não oncológicas, o reimplante, teoricamente, resolve o que eu faço com esse ovário, tá? Mas nas pacientes oncológicas, o que acontece? Eu tirei um tecido ovariano pré-químio, pré-rádio, para poder evitar o dano gonadal. Só que, ao mesmo tempo, se eu tiver micrometástase ovariana, ela ficou lá e vai ser congelada junto com o tecido. A hora que eu reimplantar esse tecido, qual que é a chance de eu devolver essas células para a mulher e ela ter uma recorrência da doença, né? Então, por conta disso, esse grupo belga, que é o que mais estuda essa parte de congelamento de tecido ovariano, eles fizeram um experimento com 18 pacientes de leucemia mieloide crônica e linfóide aguda, tiraram um fragmento daquele tecido ovariano que foi ressecado para congelamento, para criopreservação, e analisaram do ponto de vista de marcadores dos tumores específicos dos quais aquelas pacientes eram portadoras, tá? E o que eles verificaram? Todos os lugares onde tem setinha aqui, houve positividade para pelo menos um dos marcadores analisados, indicando provavelmente a presença de células malignas no tecido que foi ressecado ovariano. Então, isso coloca um problema, principalmente para as leucemias, que são doenças que nós consideramos sistêmicas. Talvez para outras doenças oncológicas mais à distância, onde o ovário não seja o foco primário de metástase, eu não tenha tanto esse problema. Mas nas leucemias, isso de fato é um problema. E aí, o que vem sendo estudado, e esse grupo aqui em 2017 analisou, também avaliando pacientes de leucemia linfóide aguda, mieloide aguda e mieloide crônica, fizeram o mesmo perfil de estudo, só que analisando por biologia molecular os marcadores, eles analisaram primeiro o PCR do macerado do tecido total. Depois, eles fizeram um macerado das células em suspensão após digestão do tecido. E aí, vejam aqui que nas duas situações, eu tenho, e nas mesmas pacientes, né, os positivos coincidem, aqui os negativos coincidem também, eu tenho células positivas, indicando presença de micrometástase, tanto se eu avaliar o tecido ovariano mais macerado, como ele completamente digerido e avaliado a suspensão celular. Só que a hora que eu isolo os folículos desse tecido ovariano e analiso especificamente os folículos em suspensão, eu não tive contaminação ou não tive positividade de células tumorais em nenhum desses folículos, sendo que foram testados mais de 2.000 folículos. Ou seja, a célula fica ali no meio do estroma, provavelmente nos capilares, né, ou no próprio estroma, mas a hora que eu consigo resgatar só o folículo ovariano, ele em si só não é doente, tá? Então, isso meio que nos dá uma certa segurança para trabalhar a próxima etapa, que é, então, eu vou obter folículos, só que quando eu congelo o tecido ovariano, o que sobrevive? Basicamente, folículos primordiais, talvez os primários, né? Então, são folículos ainda inativos ou muito imaturos que não servem para fazer fertilização in vitro. Então, como eu transformo esse folículo primordial e primário em um folículo, em um ócito maduro para eu usar num procedimento de reprodução assistida? É aí que entra o esforço de todos os grupos que trabalham com essa questão da criopreservação de fertilidade hoje. A gente não tem mais dificuldade com congelar óvulo, congelar tecido ovariano, isso está relativamente bem estabelecido, né? O problema é o que eu faço com isso. Então, hoje, o que está mais andado, né? Os cultivos ou do próprio tecido para ativação folicular e, na sequência, quando eles estiverem de um tamanho maior, cultivo do folículo, ou o próprio isolamento dos folículos bem imaturos primordiais para cultivo também, tudo in vitro, e num sistema que está bem descrito hoje como um cultivo multi-step. Então, eu, num primeiro momento, cultivo o tecido ovariano com os folículos inclusos, porque aquele estroma que está ali, ele é importante para secretar uma série de substâncias que vão ajudar na ativação folicular, que a gente não sabe muito bem como é feita, né, do ponto de vista de quais substâncias ativam ou inibem, né? Então, isso ainda é muito uma incógnita para nós. E a partir da ativação desses folículos, que aí nós vamos identificar como folículos já secundários ou em estadios um pouquinho mais avançados de desenvolvimento, mas ainda em estadio pré-antral, nós isolamos, cultivamos os folículos isoladamente, que seria o step 2, e depois a obtenção dos complexos cúmulos ósseos a partir dos folículos já antrais,
a gente cultiva separado para fazer a maturação in vitro, que já aí, sim, já é uma técnica bem mais usada já em outros contextos, né, e que a gente já tem muito mais bagagem de literatura aí para trabalhar com essa maturação in vitro, a fim de obter um ócito M2 para futura fertilização in vitro, né. Hoje, na prática clínica, a gente não usa ainda esse cultivo multistep para humanos, tá? Mas a gente já tem, desde 2018, o report aí de oócitos em fase de M2 humanos obtidos a partir de cultivo de tecido ovariano e ativação de primordiais. Então, assim, ainda é um pouco ficção, porque não é uma coisa que a prática clínica comporta, mas a gente já está bem adiantado nessa questão do cultivo de folículos. E, além do cultivo folicular, o que tem sido mais recentemente estudado é o famoso ovário artificial, né? E o ovário artificial nada mais é do que você pegar esses folículos isolados do tecido ovariano e tentar inserir esse tecido em matrizes distintas, que eu vou comentar aqui com vocês, formando como se fosse um arcabouço para albergar esses folículos para que eles possam ser devolvidos para o local de origem, no caso, a pelve feminina, seja na superfície ovariana de um ovário já em falência, como a gente reimplanta tecidos ovarianos, ou na própria fossa ovárica, ou eventualmente até o cultivo, até um estágio M2 para fertilização in vitro, tá? Então, o ovário artificial é o que tem sido mais trabalhado, tanto para trabalhar os tecidos congelados e atuar com eles na forma de folículos in situ, inclusos ainda no tecido, como para folículos ovarianos isolados, né? E aí, tudo começou lá atrás, em 2007, com matrizes tridimensionais de gel, onde a gente tinha possibilidade de manter o folículo sem uma plaquinha onde ele ia aderir e fazer uma monocamada no fundo da placa e desconfigurar completamente a estrutura folicular, passou-se a se fazer os cultivos em matriz de gel, onde ele tem possibilidade de crescer dentro de uma esfera de vários materiais diferentes que já foram testados, tá? E os primeiros resultados foram bem interessantes com nascimentos. Isso foi melhorando, hoje a gente trabalha com scaffold, seriam como se fossem estruturas tridimensionais, formadas por células, elas podem ser de material biológico, então fibroblastos humanos, mais células endoteliais humanas, mais os mioblastos, e essas células que comporiam como se fosse o estroma desse tecido, são inseridas em matrizes de alginato, fibrinoginato, outras substâncias gelatinosas e até de algumas substâncias sintéticas. Então, o scaffold seria esse esqueleto, esse arcabouço, onde eu poderia inserir alguns dos meus folículos e transplantar. Imagina um fragmentozinho de gaze ou uma esponjinha, onde eu conseguiria inserir esses folículos. E os primeiros estudos com o scaffold sem os folículos demonstram que aonde eles colocam essa estrutura, por haver células endoteliais ali no meio, existe a neoformação vascular, inclusive dentro da própria estrutura desse esqueleto, né, desse arcabouço aí, mostrando que ele acaba sendo incorporado pelo organismo. Esse scaffold foi descelularizado, ele é feito a partir de, lógico que é de modelo animal, tá? De tecido ovariano liofilizado. Então, esse tecido ele é descelularizado por digestão com substâncias saponáceas, ele dissolve a membrana dos folículos, só sobra ali o tecido de sustentação ovariano mesmo. Isso é liofilizado na forma de um pó e depois é impresso com matriz 3D de material biológico, tá? Forma como se fosse essa gazezinha aqui, isso aqui é todo feito de tecido, de estroma de tecido ovariano que foi descelularizado. E aí, os folículos são inseridos, então, nessa matriz e são colocados ou sob a cápsula renal ou no peritônio dos animais, né? E os resultados são bem interessantes com o aparecimento de o crescimento das estruturas foliculares aí no meio do tecido, inclusive formação de tecido antral. Essa outra estrutura também é de uma matriz mais gelatinosa, uma publicação de 2017, onde foi documentado por microscopia eletrônica. Aqui é mais um esquema digitalizado, né? Mas aqui na ultraestrutura mostra essa trama gelatinosa, que também foi impressa em matriz 3D, com o folículo isolado, que foi
inserido dentro dessa matriz, então aqui o folículozinho, ó, ele cresce e se desenvolve dentro dessa estrutura, atingindo até ócitos maduros. E nesse caso, foi feito com camundongos, no estudo, eles utilizaram animais receptoras, né, para receber esse scaffold, não GFP positivo, que são animais que têm o GFP é uma proteína verde que permite a identificação das estruturas das células que vieram dos animais doadores, então eles pegaram folículos de animais GFP positivo, ou seja, marcados, e colocaram num scaffold e implantaram numa ratinha oforectomizada normal, wild, não GFP positivo. E o que eles verificaram é a presença de filhotes com emissão dessa fluorescência verde, mostrando que, de fato, aquele filhote tinha vindo do folículo que foi reimplantado, né? Outra coisa que tem surgido também são essas estruturas que eles chamam de terasite, né? Que seria como se fosse uma cápsula, uma mini cápsula, para você colocar ali dentro aquilo que você quer implantar ou transplantar. A defesa aqui é que você teria essa película sintética por fora que impediria ou reduziria as reações de enxerto contra o hospedeiro e a autoimunidade do indivíduo contra aquele enxerto, né? Então, ela permite a troca de substâncias. Aqui, para folículo, isso é um pouquinho mais complicado, sem que você tenha necessariamente a invasão de células imunes no enxerto que você está colocando. E esse outro, um de fibrina também, onde a gente tem isso reimplantado em humano, com cultivo de folículos humanos, só que transplantado para animais, mostrando aí o crescimento de folículos, vários viáveis, né, esses com V, ao longo do desenvolvimento, mostrando que a gente também já está no caminho para fazer isso com folículos humanos, e talvez não seja uma coisa tão distante. Como que eu faço, então, outra possibilidade que a gente tem para também tentar resgatar desse tecido ovariano que foi criopreservado, alguns gametas. Já estou terminando aqui, gente. Existem maneiras hoje da gente identificar, dependendo da fase de desenvolvimento folicular, a expressão de alguns genes relacionados ou caracterizando aquela célula gamética, né? E a partir disso, foi feito, então, o isolamento de células que são suspeitas de serem células stem cells ovarianas, né? Células tronco ovarianas, e que se constatou tratarem-se de células com característica pluripotente mesmo, obtidas do ovário, tá? Então, são essas OSCs, ou Ovarian Stem Cells, que foram reimplantadas e, diferente das células epiteliais, que são transferidas como células-tronco e formam depois tumores ou teratomas, isso é uma característica de pluridiferenciação dessas células, essas Ovarian Stem Cells não fazem isso, e tem toda a característica da linhagem celular germinativa. Essas Ovarian Stem Cells foram, então, transplantadas, também aqui usaram os animais de GFP positivo, e o que se observou é que nos animais que receberam essas Ovarian Stem Cells, tanto foram desenvolvidas as próprias células GFP negativas, como também as células e os embriões de animais GFP positivos, mostrando que aquelas células ovarianas, stem cells ovarianas, se diferenciaram em oócitos e geraram embriões. Então, gente, a gente tem muita coisa sendo feita em cima da bioengenharia reprodutiva. Essa é uma revisão sistemática que mostra aí o número de estudos que a gente tem, né, de trabalhos mostrando aí desenvolvimento de materiais e de formas da gente trabalhar com essa bioengenharia do sistema reprodutor. E aqui, só para ilustrar, que a gente tem, aqui são os diferentes tipos de materiais, né, desde os scaffolds simples, de hidrogel, até os organoides, mas aí mostrando que tem pesquisa para tratamento com células-tronco, ou mesmo para transplante de substâncias e células para ovário, endométrio, e até para a parte de musculatura e de outras estruturas do aparelho reprodutor feminino. O ovário artificial está mais próximo do que a gente imagina, parece muito fosfórico, mas as coisas estão caminhando numa velocidade muito grande, e eu acredito que num espaço de tempo relativamente curto, a gente já vai estar podendo empregar esse tipo de tratamento para as nossas pacientes, em termos de preservação de fertilidade. Muito obrigada, era isso que eu queria mostrar para vocês, e eu estou à disposição para perguntas. Obrigado, Carol.